Olá, você que nos acompanha aqui pela Rede Alesp, programa Em Discussão está no ar. A visita íntima em presídios no Brasil é um direito garantido, mas ela estaria estimulando o crime organizado, por exemplo, ao propiciar a troca de informações? Vamos entender como funciona a visita íntima e falar também do projeto de lei de autoria do deputado Gil Diniz, do PSL, que propõe acabar com as visitas íntimas em presídios no estado de São Paulo. Eu recebo com muito prazer a doutora Jaqueline Valles, ela é advogada, criminalista e mestre em Direito Penal, dentre outros, né, doutora? Muito obrigada, tudo bem? Muito obrigado, muito prazer. A senhora já esteve aqui com a gente, é um serviço também um pouco de utilidade pública, né? Que a senhora sempre vem trazer informações para a gente. Doutora, essa aqui eu acredito que coisas desse universo dos presídios fica muito no imaginário popular e as pessoas conhecem pelo que vê na televisão, de um livro, enfim. Mas eu acho que existe muita... A senhora que acompanha, é advogada criminalista, pode tirar muita dúvida. Então, eu queria saber, em relação à visita íntima, existe há muito tempo no Brasil? Por que ela foi criada? Tá. É muito interessante esclarecer essa parte de visita íntima, que não é somente uma visita que nós estamos pensando. Nós estamos pensando numa situação de ressocialização do preso. Quando há uma pena, nós temos duas funções. Primeiro, retribuir o mal que ele fez. Ficar preso, ter uma pena restritiva de direito, ter uma multa, ele vai ser aplicada essa pena. Tá, e o que eu faço com esse cidadão depois que ele cumpriu essa pena? Ele vai voltar para a sociedade. Eu tenho que fazer com que ele cumpra durante o período em que ele ficou preso uma forma mais adaptável possível para que ele possa reinserir a sociedade. Quando eu proporciono para ele o mínimo possível, que é o mínimo possível, que é como proporcionar para alguém presa, de uma dignidade, de um respeito ao ser humano, nos seus mais peculiares anseios, tá? Eu faço com que a sociedade retorne, tenha o retorno dessa pessoa melhor. A visita íntima é um dos critérios para que nós possamos dar a essa pessoa que está presa um retorno, uma volta, um equilíbrio social melhor. E também nós temos vários princípios constitucionais que devem ser respeitados perante a nossa Constituição. Ela existe há muito tempo? Existe há muito tempo. Nós temos uma lei de 84, não é desde 84 que existe, mas nós temos uma lei de 84 que ela regulamenta como o preso deve ser tratado, de modo geral. Uhum. Depois nós tivemos em São Paulo, pela assistência, pela SAP, portarias que vinculavam, que estimulavam isso. Uhum. E foi abrangendo para o Brasil afora. A visita íntima é resguardado o direito da dignidade da pessoa, resguardado o direito da intimidade da pessoa, resguardado o direito para que ela possa ter o seu vínculo social, o seu vínculo familiar conservado. Entendi. O vínculo familiar, ou seja, existem duas questões também. Existe uma visita comum que a mãe, pai, todo mundo usa, acho que até amigos, né? Não, só primeiro grau. Só primeiro grau, pessoas que podem ir fazer a visita. Isso é um regramento. E o outro específico é o regramento da visita íntima. Aliás, eu pergunto para a senhora, porque dentro do projeto de lei, que eu fui ler o projeto de lei do deputado Gil Diniz e também uma portaria, eu não trouxe aqui, infelizmente, mas me parece que a portaria de 178, alguma coisa 2017, assim. Da Polícia Federal. De 2017. Do Departamento Federal. Então, e aí lá diz o seguinte, que lá existe todo um regramento específico para os presídios federais, é isso, né? Agora, a senhora explicou a importância, como é que foi criada. Agora, existem estudos de resultados de melhoria, de sociabilidade? Há como se aferir isso? Sim, há como se aferir isso. Só para fazer um respaldo com relação às cadeias federais, aos presídios federais. Existem presídios federais que são destinados aos criminosos de maior repercussão de gravidade do delito. E existe o regime diferenciado, que é o RDD, que esse regime diferenciado é cumprido nesses presídios. Quando a pessoa está num regime diferenciado, ela estará no presídio federal. Essa pessoa presa no regime diferenciado,
ela não tem contato físico com ninguém, logo não tem visita íntima. Nos presídios federais havia uma visita íntima que foi suspensa por esse regulamento. Certo. Esse regulamento de 2017 está sendo arguido na sua competência, na sua legalidade, perante o STF. Nós temos uma ação que chama arguição de descumprimento de preceito fundamental. Certo. Essa arguição feita, que está no STF, até com o ministro Fachin, desculpa, será discutido a sua legalidade perante os princípios que nós arguimos há pouco. Essa proibição aos presos federais, ela acarreta um desequilíbrio do tratamento das pessoas. Porque eu tenho preso estadual que pode ter a sua visita íntima e o preso federal não pode? Por que é mais digno eu tratar o preso estadual, deixando com que ele tenha a sua visita íntima, e o preso federal não? Como é que fica a família do preso federal? Por que ela não pode ter um contato íntimo com o seu parceiro, com o seu marido, com a sua esposa, e o preso estadual pode? Entendi. E a família... Então, por esses desequilíbrios, por essa falta de harmonia no tratamento das pessoas, ofendendo assim o princípio da igualdade, é que se tem essa arguição, que é uma ação que está sendo discutida, que deve ter sua resolução esse ano. E esse provimento federal deve ser sancionado ou não. Entendi, mas hoje ainda vigora essa... Aliás, eu encontrei aqui a portaria 718 de 2017, né? Isso. Que foi publicada aqui no Diário da União, Ministério da Justiça, enfim. Doutora, nesta portaria, por exemplo, que se baseia até, inclusive, pelo que eu entendi, um pouco o projeto aqui, que tramita aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, diz o seguinte, entre os vários considerandos, né? Os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto. Isso aqui é uma justificativa dentro dessa portaria. E aí ele fala, por exemplo, na questão de harmonia da liberdade, enfim, mas integridade protegendo a sociedade. Nesta discussão, se o direito individual não tem um caráter absoluto, como é que se pesa nessa balança? De um lado, fala, olha, se tiver a visita íntima, pode possibilitar o crime organizado ter mais informações, então vamos restringir. Do outro lado, tem a sociedade, assim, tem o direito do preso, mas tem a sociedade que também quer se resguardar. É isso que a lei... É complicado, se estabelecer esse limite legal, né? Não, Chilime, você tem toda a razão. É complicado, mas eu entendo quando fala, não é um direito fundamental, regular, completo, absoluto, né? Tá? Mas quando o STF julgar, que ele já julgou de outros provimentos, tá? Com relação à visita íntima, quando ele julga perante os outros princípios. Certo. Para ver se realmente se é relativo, mas se está acusando, se está transparecendo, se está desrespeitando outros princípios. Certo. Aí o STF tem essa possibilidade de verificar a licitude, a legalidade desse provimento. Entendi. Entendeu? Com relação à sociedade, se ela está mais ou menos resguardada com a visita íntima, eu não acho que isso seja o primeiro ponto a ser descoberto. Com relação ao temor da Secretaria de Segurança Pública ou da Secretaria do Ministério da Justiça, com relação se isso proporciona mais o crime, isso não proporciona mais o crime, ao meu ver, tá? Porque eu tenho outras maneiras, porque a grande dúvida é, quando a visita íntima está com o seu detento, ele tem possibilidade de passar algum tipo de recado, algum tipo de aviso, mas isso pode ocorrer sem visita íntima. Não há necessidade, não há nas visitas, durante os dias de visita, nos halls de visita que ocorrem, que a gente vê em filme, e isso é muito parecido, não há uma observação eletrônica muito clara, muito em cima do detento e seu familiar. Então, falar que isso só ocorre durante a visita íntima,
creio que seja uma ingenuidade. Uhum. Agora, doutora, vamos falar. Eu gosto Vamos sempre de falar. colocar a questão da realidade Sim. e daquilo que a gente intenta como o que fosse o ideal, né? Tá. Porque, assim, no caso das mulheres que vão fazer essa visita íntima, elas passam pela, como é que chama? Revista. A revista, né? Sim. Na prática, essa revista funciona em Muito. em todos os presídios? A gente pode Muito. dizer que realmente funciona. Nós temos um aparelho eletrônico, eu vou falar modo as palavras bem fáceis, que fosse um raio-x, tá? Mas mesmo nas prisões mais longínquas, não só no estado de São Paulo... Desculpa, me falta esse Essa dado informação, me exatamente. falta, eu iria Não, falar... eu estou querendo questionar Mas, por exemplo, porque, em São assim... Paulo, Certo. em São Paulo e grandes capitais, Certo. temos sim o correto. raio-x, tá? Que isso verifica muito, muito claramente. Não tem mais aquela revista em São Paulo, não tem mais aquela revista vexatória. Vexatória que foi tema de muito debate há Sim, muito tempo, isso né? não existe mais, então torna muito seguro. Certo. Então, com relação às visitas, quem entra lá, entram de forma muito bem revistadas. Certo. Entendi. Doutora, a gente prometeu aqui no início do programa tirar as dúvidas de forma geral da questão da visita íntima, então queria aproveitar para algumas questões que foram colocadas aqui. Por exemplo, o requerimento, existem requisitos necessários para a concessão de uma visita íntima? Sim. E antes disso, eu queria também, agora eu me lembrei, cada presídio, a lei estabelece ou cada presídio pode regular, por exemplo, esse preso ele teve um mau comportamento, ele pode se restringir também? Olha, quando existe os mau comportamento, nós vamos falar em falta. Em falta disciplinar, pode até acarretar em crime praticado durante a prisão, tá? Essa falta disciplinar, ela pode levar a um castigo. Esse castigo pode ser, sim, restringi-lo de visita, independente se é visita íntima ou visita regular, tá? Durante 30 dias. Então, quando o preso... vamos só voltar um pouquinho nisso. Sim. Como é que é feita a visita íntima? O preso vai indicar para o presídio, para a casa onde ele está custodiado, quem são as pessoas que podem visitá-lo. E ele tem um limite. São pessoas de primeiro grau, maiores de 18 anos. Ah, mas meu filho é menor, tem que pedir autorização. Nesse caso, são as pessoas que estão já relatadas, estão discriminadas no rol de visita, que chamam. Esse rol de visita é verificado no momento em que a pessoa chega lá. Esse visitante tem que fazer um cadastramento que chama carteira, eles chamam de carteirinha, um cadastramento antes, no qual ele tem que levar toda seus documentos pessoais e ele fica cadastrado naquele presídio. Então, fica o visitante cadastrado no presídio para visitar o presidiário X. Ele não pode chegar lá sem um presidiário indicado. Ah, vim aqui hoje visitar o João. Não, isso não existe. Vim aqui visitar o João. Tá bom, você está no hall de visita? Vai verificar. Não, não estou no hall de visita, então você não vai entrar. Então, tanto há um controle interno como externo. Quando o preso indica, ou a presa também, ou o adolescente também, não vamos esquecer que nós temos esse regulamento de visita nas três situações. Presídios femininos, presídios masculinos e também aos adolescentes. Quando eu tenho lá a indicação de esposa ou de esposo, ou marido ou mulher, ou convivente, ou também, essa pessoa poderá fazer a visita íntima. Essa pessoa terá o seu regulamento íntimo. Só para elucidar, essa visita íntima não é feita em um local separado. É feita no mesmo local onde eles adormecem, onde eles dormem. Mas não diz que não pode ser na cela? Não é na cela. É na cela. É na cela. É na cela. Mas isso é permitido, então? Isso é permitido. É na cela. Mas e se a cela tem mais de um? Aí, na prática, às vezes é um lençol que infelizmente, divide... eles fazem os próprios internos fazem um regulamento, tá? Para que todos possam ter sua visita de forma privada, de forma mais salutar possível. Entendi. Mas é na cela.
Entendi. Agora, então, na prática, então, faz-se todo um cadastro, leva-se documentação. É só aquela pessoa que está ali determinada que pode Sim, ser autorizada. Agora, uma curiosidade, doutora, e no presídio feminino, né? sim, Até eu estava lendo, não terminei um livro do doutor Drauzio Varela, que ele fala, e nas entrevistas dele ele já falou muito, como as mulheres são isoladas, né? são Muitas vezes vão abandonadas. abandonadas. Elas vão, muitas delas, segundo eu vi algumas entrevistas do doutor Drauzio, estão porque tiveram algum tipo de envolvimento, assim, não diretamente com, mas para ajudar o parceiro e acabaram presas. Meninas novas que depois engravidam, enfim, aquela situação drástica que a gente conhece. Nesse caso, elas também têm o direito, mas acho que na prática é um índice menor, né, que Muito acontece. menor, muito menor. Se você num dia de visita for de forma só de experiência, só de curiosidade, ver a porta num presídio mais feminino Uhum. com relação à porta do presídio masculino, a fila é uma coisa gritante diferente. E engraçado, e a gente também no presídio feminino aqui em São Paulo, eu ainda não. Na Marginal Pinheiro, aqui na capital paulista, tem um, né? A gente vê. Não, tá Zaquinarque, lá em... É o feminino? Isso, Ah, sim, era onde era o Carandiru e uma parte ali isso, é presídio feminino, né? isso, é presídio O feminino. da Pinheiros não, Não. Pinheiros ainda existe, né? Pinheiros é o CDP. É o CDP. CDP que existe. E não é de feminino, é de Ah, masculino. tá. Como é o outro na saída ali para o Tatuapé, acho que é um CDP também. Sim. Ah, agora estou mais localizado. Doutora, muito interessante. Então, em relação às mulheres... Em relação às mulheres, elas podem, sim, tá? Uhum. Mas o fluxo é muito menor. Até por situação social. As mulheres, elas tendem a ficar... Não é que elas são mais fiéis ou não fiéis, eu não vou entrar nesse âmbito, Uhum. que não me cabe entrar. Uhum. Mas a mulher acompanha mais o preso. A mulher espera mais o preso. A mulher continua junto ao preso quando ele é levado à prisão. Uhum. O homem tende a ter essa ruptura com a presa. Quem acaba visitando é a mãe, é uma irmã, é o filho, é a filha. O homem tende a não ir. Até porque, às vezes, o companheiro dela já está preso. Uhum. Muitas das vezes já está preso. É. Então, Entendi. não tem. Agora, uma questão interessante aqui também, doutora. Posso cancelar a visita íntima e continuar realizando a visita comum? Eu acho que é uma... Eu não sei, eu existe imaginei que essa pergunta aqui Então, é de alguém que tivesse discutido, brigado, e não sei. essa visita íntima tem um regulamento. Você não pode mudar de parceiras muitas vezes. Ah, Você pode mudar de parceira, mas você vai ter o estágio, que eles chamam de estágio probatório, estágio de resguardo, que eles brincam, certo. de 6 meses. Hoje você está com alguém, você não está mais com essa pessoa, você pode tirar do rol de visita íntima, mas você vai ter que esperar 6 meses para outra. Então, essa questão de que também eu li que poderia levar a prostituta, ela, de uma forma... Se a pessoa poderia, for prostituta, ela vai entrar da mesma maneira. da mesma forma. Mas não cadastrar. porque pela rotatividade da prostituição. Isso não. Entendi. Pelo que a senhora está dizendo, uma vez que é cadastrado, tem um período, né? Não é assim, uma semana... Não. de um Hoje eu vou jeito, outra receber a semana- Maria, hoje eu vou receber a Loira, hoje eu vou Entendi. receber isso. Não, Entendi. não. Ou seja, há critérios para que essa visita Muito seja... rígido, sou muito rígido. E se essa pessoa tiver algum apontamento criminal, se essa pessoa tiver algum tipo de vinculação com o crime, ela não vai entrar. Se essa pessoa tiver algum envolvimento, um exemplo muito clássico, Uhum. Jeremias, o que é? Nas prisões por violência doméstica. Sim. Nas prisões de violência doméstica é muito interessante que as pessoas que são presas, vamos imaginar o homem que é preso, tá? Por violência doméstica, seja uma violência grave, uma tentativa de homicídio, uma lesão grave, as vítimas, mulheres, não podem estar no rol de visita. Certo. E elas querem estar no rol de visita. Então há um conflito, às vezes. Porque ele não pode colocar... mas eu já fiz as pazes com a minha ex-vítima. Porque a justiça, eu estou entendendo que a justiça tem que proteger Preservar. a integridade dessa pessoa, Mas nós né? temos vários pedidos Para as pessoas visitarem. para as pessoas visitarem. Olha, a legislação penal, às vezes, é difícil entender, Roberto, porque a doutora pode até nos atualizar. Mas, por exemplo, uma pessoa vítima de... Uma pessoa que estuprou uma menor, por exemplo,
se ela Estupro de casasse, vulnerável. um estupro de vulnerável, se ela casasse, eu não sei se essa lei vigora Não, ainda. não vigora mais. Não, essa não vigora mais. Mas vigorou, só para explicar então, se a pessoa casasse Extinguia a punibilidade. extinguia a punibilidade, né? Mas isso não é tão antigo, deve ter o quê? Uns 5, 10 anos no máximo. Sim. Eu me lembro o caso Porque antigamente se casavam muito jovens. Uhum. E quem era considerado vítima de estupro era menor de 14. Sim, E antigamente eu tinha casamentos muito jovens, sim. que não havia nenhuma situação de mal entre o relacionamento, só que era uma menina, tá? Uhum. Que tinha relações sexuais com o seu noivo. Então, ao pé da letra, era considerado estupro. Aí ele fala, não, mas eu não tô estuprando, eu vou casar. Ah, você vai casar? Então tá bom. Casou, extinguiu a punibilidade. Porque os casamentos eram se faziam muito jovens, né? Mas que na prática acabaria servindo posteriormente para pessoas que praticaram o crime, vai lá a casa depois Mas se você imaginar que uma exime pessoa do que crime. realmente que foi vítima do estupro, ela não vai casar. Uhum. Agora, aquela pessoa que realmente teve relações sexuais de forma convincente, de forma amigável, se ela quiser casar, ela casa. Uhum. Então, a lei impôs aí só para a mente clarear. Olha, não vou levar para cadeia alguém que está num relacionamento normal com uma Entendi. menor de 14 anos. Entendi. Doutora, esse projeto de lei que a gente mencionou aqui, do deputado Gil Diniz, é o projeto 29 de 2020, ele... Vou colocar aqui o artigo 1º. É vedada a visita íntima nos estabelecimentos penitenciários estaduais localizados no estado de São Paulo e entende-se por visita íntima, e o artigo vai explicando, aquela realizada fora dos pátios, destinados para esse fim, e por aí vai, né? Nos termos desta lei, por decisão judicial, será permitida para o réu, colaborador ou delator premiado. Seria permitida essa visita íntima. Esse projeto está na Comissão de Justiça e Redação aqui da casa, né? Eu queria que a senhora analisasse assim, os aspectos legais, a senhora acha que Sim, eu acho válido o projeto, acho válido a sociedade discutir, tá? Uhum. Acho válido o deputado ter ingressado com esse projeto. Tem um viés, sim, tem uma preocupação da sociedade, que eu acho que foi a preocupação do deputado. É uma discussão antiga. O deputado, ele está se preocupando porque é uma preocupação antiga da sociedade. Uhum. Mas, obviamente, ao ser sancionado esse projeto, ao virar lei esse projeto, ele, como outros, poderá sofrer também ações de ilegitimidade perante a Constituição. Uhum. Porque existe aquela discussão que nós começamos na nossa conversa. Existem princípios básicos que algumas proibições podem ser de forma atacadas, podem ser desrespeitar a Constituição. Uhum. Então, esse projeto eu acho muito válido, a sociedade está pleiteando, mas pode também surgir aí um questionamento sobre a sua legalidade. Entendi. Pelo que eu entendi, inclusive lendo aquela portaria que nós falávamos aqui, 718 de 2017, Ministério da Justiça. Exatamente. E o projeto de lei também informando que não há dispositivo legal afirmando que a visita íntima do presidiário é um direito, assim, não existe textualmente, né? Então, pelo que eu estou entendendo, existe a garantia constitucional baseada nos direitos individuais, Não, enfim. desculpa, existe textualmente, nós temos leis estaduais, Uhum. tá? Cada estado foi regulamentando, porque isso vem da Secretaria de Administração Penitenciária, então cabe ao estado regulamentar. Então, existem essas leis. Uhum. Essas leis sofrem algumas impugnações, como agora nós temos essa lei, essa portaria federal, Uhum. que, como só relembrando, essa portaria a gente fala em júdice, está em julgamento da sua validade perante essa arguição de descumprimento do preceito fundamental, Uhum. lá no STF. Entendi. Doutora, a senhora prometeu, a gente está caminhando ao fim, tem mais 5 minutinhos, mas a senhora prometeu falar um pouquinho mais. Eu iniciei o programa aqui falando desse imaginário popular que a gente precisa entender. E, assim, o que mais que a gente pode falar da visita íntima na prática? Então, basicamente, para quem nos acompanha, é aquilo que a doutora explicou.
é regrado, os presídios têm uma autonomia, a pessoa precisa se cadastrar, documentar, e não é uma coisa assim que hoje vem uma pessoa, outra vem outra. Vamos falar claro, não é uma bagunça. Agora, claro que tudo depende das condições do presídio também. Acho que são realidades, né? Brasil afora, vamos falar. Embora a gente esteja falando do estado de São Paulo. Entende-se em respeitar o anseio familiar, o anseio de eu ter aquela família na sua consonância, na sua harmonia, respeitando o direito daquela pessoa que ficou fora do presídio, daquele parceiro que ficou fora do presídio, que embora ele tenha que respeitar a ausência do parceiro que está preso, o Estado não pode negar esse parceiro que está fora o seu convívio mais íntimo com essa prisão. Porque aí nós estaríamos o quê? Ofendendo também o direito de quem não cometeu absolutamente nada. Entendi. A senhora acha que, assim, se utilizar desse direito, mas não com o mesmo objetivo da visita íntima, ou seja, ir lá só para trocar uma informação, a senhora acha que isso não teria muito fundamento, no caso, porque isso poderia... A pessoa fala assim, não, eu vou me cadastrar lá, mas eu vou lá só para levar uma informação, o que está acontecendo criminosa, e não haver nenhuma intimidade. Eu vou lá, converso... Não, são as visitas em gerais. Essas seriam enquadradas nas visitas em gerais. Mas não existe enquadros de visita íntima e visita geral, entendeu? O rol de visita é o mesmo. O rol de visita é o mesmo. Só que ele coloca a másia, ele coloca a companheira. Tá. Se for a mãe que vai visitar, tá como colocado ali a mãe. Então, só é designado a pessoa. Sim. E quando é visita íntima, está designado que a másia é companheira, mulher, esposa. Ainda existe esse termo, doutora, amaziada? Muito. Ele é muito usado. O termo jurídico. Jurídico até mais... jurídico, né? Mas no dia a dia do presídio é assim. A doutora fala assim, doutora, eu sou a másia dele. Mas amaziado quer dizer... Amaziado quer dizer, eu moro junto, eu sou convivente dele, tá? Mas não sou casada legalmente. Tá. Seria a união estável. Seria a nossa união estável. É que eles não falam convivente, porque é uma coisa mais técnica. Então é mais fácil as pessoas falarem, eu sou amaziada, eu estou amaziada, é acima do namoro. É o convivente nosso. Agora, doutora, dentro da sua experiência, a importância dessa visita, assim, no caso, porque você tem a mãe, tem um irmão, é o familiar que pode visitar. Mas a visita íntima, a esposa, o esposo. Então, essa visita íntima, ela tem um caráter diferenciado, acredito, né? Para o psicológico do preso, né? Sim. Porque acho uma das questões principais, assim, que o presídio já é um isolamento, e dizem que uma das maiores punições que se pode colocar é um isolamento dentro do isolamento, né? É o RDD. E a visita íntima, ela pelo que eu estou entendendo que a senhora está falando, ela proporciona esse contato com o mundo de... Sim. Aliás, uma calma... Dos dois lados. Psicológica e biológica também, Sim. porque a gente não pode... Lógico. Não há o porquê não. Entendi. Não há o porquê não. Seria um tipo de castigo. Entendi. Você tem todos os convívios familiar, mas você não pode ter nenhum contato íntimo. Por quê? Entendi. Mas o programa está chegando ao fim, mas essa é a questão jurídica que a gente colocou aqui, né? Que é difícil pesar nessa balança quando a sociedade pretende-se que se resguardar cada vez mais. Nós estamos no momento em que se fala muito da segurança pública, por isso que a gente trouxe aqui esse debate para que você também continue mandando as suas sugestões aqui para o programa e a gente possa trazer especialistas que têm no dia a dia... no caso da doutora Jaqueline Valles, que é advogada criminalista, contato com essa realidade e pode nos abastecer aqui com muitas informações. Doutora, eu quero agradecer bastante. Muito obrigada, eu vi que outro dia a senhora falou de um tema que está muito premente agora, que a gente está gravando esse programa, que é a época do carnaval. A senhora falou sobre... Importunação sexual. Importunação sexual. Então já fica o convite aqui para vir mais vezes e falar, porque esse é um tema muito abrangente também. Sim. E na capital paulista aqui... Com o maior prazer. Então já está convidada. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. E você que nos acompanhou até agora, continue mandando as suas sugestões. E o programa Em Discussão pela Rádio Alesp fica por aqui. Até a próxima edição. Vale a pena.